introdução desse tema. Hermanos, vamos una vez más a uno de los versos que leímos en la introducción de este tema. Segundo aos Coríntios 13:13. Segunda a los Corintios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. En la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, Vamos ver desde o verso 4. desde el verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Como nós vimos pela manhã, Como nosotros vimos por la mañana, a fonte da nossa comunhão é o Deus Trino. la fuente de nuestra comunión es el Dios Trino. Fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fuimos llamados para la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Essa é uma comunhão única em todos os sentidos. Es una comunión única en todos los É sentidos. uma comunhão exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Es una comunión exclusiva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nós vimos alguns aspectos dessa preciosa comunhão. Ya vimos algunos aspectos de esta preciosa comunión. Nenhuma criatura estava autorizada a penetrar nessa comunhão. Ninguna criatura estaba autorizada a penetrar en esta comunión. Mas então o Verbo se fez carne, Pero entonces el Verbo se hizo carne. pagou o preço para a nossa comunhão, Pagó el precio para nuestra comunión, para nos introduzir na comunhão do Deus Trino. para introducirnos en la comunión del Dios Trino. Não nos introduzir na Trindade. No nos introdujo en la Trinidad. É claro que isso é uma impossibilidade. Es claro que eso es una imposibilidad. Deus é Deus. Dios es Dios. Nada pode ser retirado de Deus Nada puede ser quitado de Dios e nada pode ser acrescentado a Deus. y nada puede ser añadido a Dios. Ele é um Deus pleno, completo e perfeito. Él es un Dios pleno, completo y perfecto. Então, o que significa termos comunhão com Deus Trino? Entonces, ¿qué significa tener comunión con Dios Trino? Significa que essa comunhão do Deus Trino foi estendida a nós. Significa que esa comunión del Dios Trino fue extendida a nosotros. Nós fomos recebidos nessa comunhão. Nosotros fuimos recibidos en esa comunión. Mas isso não se refere a sermos introduzidos na Trindade. Pero eso no se refiere a que nosotros seamos introducidos en la Trinidad. Então, temos que ser cuidadosos nesse tema. Entonces necesitamos ser cuidadosos en ese tema. Deus é Deus. Dios es Dios. A sua natureza é singular. Su naturaleza es singular. Nada pode ser acrescentado ou introduzido nele. Nada puede ser añadido o introducido en él. Mas fomos chamados para a comunhão com Deus Trino. Pero fuimos llamados a la comunión con el Dios Trino. Então, há certos atributos de Deus, digamos assim, Entonces hay ciertos atributos de Dios, digámoslo así, que não são comunicáveis a nenhuma de suas criaturas. que no son comunicables a ninguna de sus criaturas. Nem mesmo a nós, que fomos chamados a essa comunhão. Ni siquiera a nosotros que fuimos llamados a esa comunión. Quais são esses atributos? ¿Cuáles son esos atributos? Deus é onipotente. Dios es omnipotente. Nenhuma criatura participará dessa onipotência. Ninguna criatura participará de esa omnipotencia. Isso é exclusivo de Deus. Eso es exclusivo de Dios. É um atributo incomunicável. Es un atributo incomunicable. Deus é onisciente. Dios es omnisciente. Ele conhece todas as coisas sobre tudo e sobre todos. Él conoce todas las cosas sobre todo y sobre todos. Nenhuma criatura poderá participar da onisciência de Deus. Ninguna criatura podrá participar de la omnisciencia de Dios. E Deus também é onipresente. Y Dios también es omnipresente. Ele está presente em todos os lugares, em todo o tempo. Él está presente en todos los lugares todo el tiempo. E também esse é um atributo exclusivo da divindade. Y también ese es un atributo exclusivo de la divinidad. E estamos usando essa palavra atributos com toda a reserva.
Y usamos esa palabra atributos con toda la reserva, porque não temos outra melhor. porque no tenemos otra mejor. Mas onipotência, onisciência e onipresença Mas omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia são características inerentes do próprio Deus. son características inherentes del propio Dios. Poderíamos dizer assim: Podríamos decir así. é isso que faz Deus ser Deus. Eso es lo que hace que Dios sea Dios. Onipotência, onipresença e onisciência. Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Agora, há atributos de Deus que são comunicáveis. Ahora, hay atributos de Dios que son comunicables. Então, aqui é que entra o assunto da comunhão. Y aquí es donde entra el asunto de la comunión. Quais são os atributos que Deus comunica? ¿Cuáles son los atributos que Dios comunica? Sua justiça, Su justicia, sua paz, sua graça, sua misericórdia, su misericordia, sua luz, su luz e muitas coisas y mais. muchas cosas más. Então, esses atributos são comungados com os seus. Entonces, esos atributos son comulgados con los suyos. Então, qual é o caminho para termos comunhão com Deus e podermos participar desses atributos? Entonces, ¿cuál es el camino para tener comunión con Dios y participar de esos atributos? Dois caminhos. Dos caminos. Então, nós lemos em Gálatas capítulo 4. Entonces, tenemos en Gálatas capítulo 4. Vamos chamar de dois envios. Vamos a hablar de dos envíos. E aqui, queridos irmãos e irmãs, precisamos ser muito cuidadosos. Y aquí, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser muy cuidadosos. Porque nós tendemos a fazer uma discrepância entre esses dois envios. Porque nosotros tendemos a hacer una discrepancia entre esos dos envíos. E isso é um grande erro. Y es un gran error. Então, por favor, olhe de novo para o texto de Gálatas 4:4. Entonces, mira de nuevo para el texto en Gálatas 4:4. De 4 a 6. Del 4 al 6. O primeiro envio está no verso 4. El primer envío está en el verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Se Deus não houvesse enviado o seu Filho, Si Dios no hubiese enviado a su Hijo, nós nunca poderíamos conhecer a comunhão do Deus Trino. nosotros nunca podríamos haber conocido la comunión del Dios triuno. Por isso nós lemos 1 Coríntios 1:9. Por eso leímos primero Corintios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Então esse é o primeiro envio importante. Entonces, ese es el primer envío importante. Deus tomou a iniciativa, Dios tomó la iniciativa junto com seu Filho, junto con su o Hijo, Pai e o Filho. el Padre y el Hijo. Então Deus enviou o seu Filho, Entonces Dios envió a su Hijo. claro, com a concordância do seu Filho. Claro, con la concordancia de su Hijo. O seu Filho desejou estender a comunhão da Trindade para os homens. Su Hijo decidió extender la comunión de la Trinidad a los hombres. Então Deus envia o seu Filho. Entonces Dios envía a su Hijo. Olha como o texto de Paulo é preciso. Mira cómo el texto de Pablo es preciso. Veja o verso 5. El verso 5. Para que o Filho foi enviado? ¿Para qué fue enviado el Hijo? Para resgatar. Para que redimiese. Verso 5. Verso 5. Então o envio do Filho tem um propósito muito definido. Entonces el envío del Hijo tenía un propósito muy definido. O verso-chave de Lucas El verso clave de Lucas, é Lucas 19:10. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Então Deus enviou o seu Filho para resgatar, Entonces Dios envió a su Hijo para rescatar, para buscar para buscar aqueles que estavam debaixo da lei. aquellos que estaban debajo de la ley. Agora, em função desse resgate, o que nós nos tornamos? Ahora, en función de ese rescate, ¿en qué nos convertimos? Final do versículo 5. Final del versículo 5. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Nós não éramos filhos, Nosotros no éramos hijos, mas quando Deus enviou o seu Filho, pero cuando Dios envió a su Hijo e nós fomos então atraídos ao seu Filho, y nosotros fuimos atraídos a su Hijo, todos quantos o receberam, todos cuantos lo recibieron, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios, A saber, aos que creem no seu nome. a saber, a los que creen en su nombre. Então aí está a obra do Filho. Entonces ahí está la obra del Hijo. O Filho foi enviado para resgatar, El Hijo fue enviado para rescatar, para que nós fôssemos adotados como filhos. para que nosotros fuéramos adoptados como hijos. E então nós temos um segundo envio, Y tenemos entonces un segundo que envío, está no verso en 6. el verso 6. E porque vós sois filhos, Y por cuanto sois hijos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho.
Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Pai. que clama Abba Padre. Então não é muito claro esse texto? Entonces es muy claro ese texto. Dois envios Dos envíos de uma grande magnitude. de una gran magnitud. Ele envia o seu filho para resgatar. Él envía a su Hijo para rescatar. E podemos dizer, Y podemos decir, ele envia o seu espírito para adotar. Él envía su espíritu para adoptar. É claro, o que o Espírito Santo faz Es claro, lo que el Espíritu Santo hace é totalmente dependente da obra do Filho. es totalmente dependiente de la obra del Hijo. Então, a base da nossa redenção é o sangue precioso do Filho. Entonces, la base de nuestra redención es la sangre preciosa del Hijo. Mas como nós entramos na experiência da adoção? Pero ¿cómo nosotros entramos en la experiencia de la adopción? Essa é a missão do Espírito Santo. Esa es la misión del Espíritu Santo. Será que compreendemos isso bem, queridos ¿Será irmãos? que entendemos eso bien, queridos Então vamos hermanos? tentar explicar a mesma coisa de outra forma. Vamos a intentar explicarlo de otra manera. Se o Filho de Deus realizasse a sua obra completa na cruz, Si el Hijo de Dios realizase la obra completa en la cruz, mas o Espírito Santo não fosse enviado, pero el Espíritu Santo no fuera enviado, nós teríamos uma obra redentora ainda completa, nosotros tendríamos la obra redentora aún completa, mas não teríamos a experiência da obra redentora do Filho em nós. pero no tendríamos la experiencia de la obra redentora del Hijo en nosotros. Então, para que o Espírito Santo foi enviado? Entonces, ¿para qué fue enviado el Espíritu Para Santo? nós entrarmos na realidade espiritual de tudo o que Cristo é e fez. Para que nosotros entrásemos en la realidad espiritual de todo lo que Cristo es e hizo. E então esse não é um ministério pequeno. Y eso no es un ministerio pequeño. E que tristeza e que infelicidade Qué tristeza y qué infelicidad quando colocamos o Espírito Santo de fora desse propósito eterno de Deus. cuando ponemos al Espíritu Santo fuera de ese propósito de Dios. Sabe, queridos irmãos, Saben, queridos nós hermanos, podemos ter pregação da palavra, nosotros podemos tener predicación de la nós palabra, podemos ter liturgia e até ortodoxia, podemos tener liturgia y hasta ortodoxia, sem realidade espiritual. sin realidad espiritual. Porque o único capaz de nos trazer realidade espiritual é o Espírito Santo. Porque el único capaz de traernos realidad espiritual es el Espíritu Santo. Por isso que a Bíblia tem tanto ensino sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Por eso la Biblia tiene tanta enseñanza sobre la persona y la obra del E Espíritu tantas Santo. advertências a nós. Entonces hay muchas advertencias. ¿No? Por exemplo, Efésios 4:30. Por ejemplo, Efesios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo da promessa, No entristezcáis al Espíritu Santo de la promesa, no qual fostes selados para o dia da redenção. en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Longe de vós toda amargura, ira, cólera e gritaria. Lejos de vosotros toda ira, amargura, cólera y gritería. Por que isso deve estar longe de nós? ¿Por qué tiene que estar eso lejos de nosotros? Porque estas coisas ofendem ao Espírito Santo. Porque esas cosas ofenden al Espíritu Santo. E se isso acontecer em nossa experiência, Y si eso ocurre en nuestra experiencia, podemos dizer que a obra do Espírito Santo será paralisada em nossas vidas. podemos decir que la obra del Espíritu Santo será paralizada en nuestras vidas. Porque o Espírito de Deus está entristecido Porque el Espíritu de Dios está entristecido ou ofendido. u ofendido. Então ele não encontra mais caminho em nossos corações para revelar algo mais da pessoa do Senhor. Entonces Él no encuentra camino en nuestros corazones para revelar algo más de la persona del Señor. Nós vamos buscar agora mesmo entrar em outros aspectos práticos, Vamos a buscar entrar ahora en otros aspectos prácticos. mas não vamos perder esse fundamento. Pero no vamos a perder ese fundamento. Nunca consideremos a obra do Espírito Santo menor do que a obra do Filho. Nunca consideremos la obra del Espíritu Santo menor que la del Hijo. Nossa tendência é colocar o Calvário em um nível mais alto Nuestra tendencia es a poner el Calvario en un nivel más alto e o Pentecostes em um nível mais y baixo. Pentecostés en un nivel más bajo. Isso não pode ser feito. Eso no se puede hacer. A obra realizada no Pentecostes, La obra realizada en a Pentecostés, descida do Espírito Santo el descenso del Espíritu Santo para habitar na igreja, para habitar en la para iglesia, fazer morada nos santos de Deus. para hacer morada en los santos de Dios. Essa obra do Espírito Santo é tão santa Esa obra del Espíritu Santo es tan santa quanto foi santa a obra do Filho no Calvário. cuanto fue santa la obra del Hijo en el Calvario. Então temos que colocar as duas obras no mesmo nível. Entonces tenemos que poner las dos obras en el mismo nivel. Mas é claro que há uma sequência nelas. Pero es claro que hay una secuencia en ella. Como que o Espírito Santo poderia ser enviado se o Filho não tivesse concretizado a redenção?
¿Cómo podría haber sido enviado el Espíritu Santo si el Hijo no hubiera realizado la redención? Isso seria impossível. Sería imposible. Por isso, na tipologia do Velho Testamento, Por eso la tipología del Antiguo por Testamento, exemplo, Levítico 14, por ejemplo, Levítico 14, quando o leproso era purificado. cuando el leproso era purificado. Observe como é interessante. Observa qué interesante. Primeiro, o sangue era aplicado sobre ele, Primero se le aplicaba la sangre e depois se aplicava o óleo. y después se le aplicaba el óleo. O sangue, é claro, é uma figura do sangue redentor de Cristo. La sangre claramente es una figura de la sangre redentora de Cristo. E o óleo é claramente uma figura do Espírito Santo. Y el aceite claramente es una figura del Espíritu Então, Santo. primeiro o sangue, depois o óleo. Primero sangre, después E aceite. não é isso que estamos vendo em Gálatas capítulo 4? Y no es eso lo que vemos en Gálatas 4. Deus enviou seu Filho para resgatar. Dios envió a su Hijo para rescatar. Então, o precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, Entonces, preciosa sangre del Cordero sin defecto ni mancha. ele foi derramado para a redenção. Él fue derramado para redención. Então, podemos dizer que nós estamos debaixo desse precioso sangue. Entonces podemos decir que nosotros estamos debajo de esa preciosa sangre. Mas há uma segunda bênção, chamemos assim. Pero hay una segunda bendición, digámoslo así. O Espírito Santo desceu no Pentecostes El Espíritu Santo descendió en e Pentecostés veio morar na igreja. y vino a morar en la iglesia. Então, nós fomos introduzidos na comunhão do Deus Trino Y entonces nosotros fuimos introducidos en la comunión de Dios por causa do ministério do Espírito Santo. por causa del ministerio del Espíritu Santo. Então, primeiro o sangue e depois o óleo sobre o sangue. Entonces primero sangre y luego aceite sobre la sangre. Duas obras divinas. Dos obras divinas, Duas obras de imensa, de grande magnitude. dos obras de gran magnitud E que nos asseguram uma plena adoção. y que nos aseguran una plena adopción. Nós não vamos ter muito tempo para falar sobre essa palavra adoção. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de esa palabra adopción, Mas vamos colocar alguns detalhes. pero vamos a poner algunos detalles. Adoção na Bíblia fala mais do que regeneração. Adopción, la Biblia habla más que de O regeneración. que é regeneração? ¿Qué es regeneración? É outro termo bíblico. Es otro término bíblico. Pedro, por exemplo, usa na sua primeira epístola. Pedro lo usa, por ejemplo, en su primera carta, Que a palavra de Deus nos regenerou. que la palabra de Dios nos regeneró. Essa palavra que vive e que é permanente. Esa palabra que es viva y permanente. Então nós fomos regenerados. Entonces nosotros fuimos regenerados, Não de semente corruptível, no de una simiente mas de corruptible, semente sino de incorruptível. una incorruptible, Pela palavra de Deus, por la palabra de que Dios, vive e que é permanente. que vive y que es permanente. Isso é regeneração. Eso es regeneración. Mas o que é adoção? ¿Pero qué es adopción? Adoção de filhos. Adopción de As hijos. duas coisas são iguais? ¿Las dos cosas son lo mismo? Não são. No lo son. Regeneração é o primeiro passo da adoção. La regeneración es el primer paso de la adopción. Quando nós somos regenerados, o Espírito Santo vem morar em nós. Cuando nosotros somos regenerados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Agora, o que é adoção de filhos? Ahora, ¿qué es la adopción de hijos? O termo grego é huiostesia. El término griego es huiotesia. O que é huiostesia? ¿Qué es huiotesia? É um filho ser levado à maturidade de filho. Es que un hijo es llevado a la madurez de hijo. Então não apenas ele nasceu e ele pertence àquela família, Entonces no es solo que él nació y pertenece a aquella familia, mas ele vai crescer e amadurecer e assumir uma posição de filho maduro. es que él va a crecer y madurar y asumir una posición de hijo maduro. Esse é o propósito de Deus com relação à igreja. Ese es el propósito de Dios con relación a la iglesia. Deus não deseja ter um berçário de bebês espirituais. Dios no desea tener un parvulario de bebés espirituales. O que ele desejou quando nos regenerou? ¿Qué deseó Él cuando nos regeneró? Que nós pudéssemos crescer à maturidade. Que nosotros pudiésemos crecer hasta la madurez. Para isso nós somos regenerados. Para eso somos regenerados. Você sabe que Paulo faz esse argumento aqui em Gálatas 4 mesmo? Tú sabes que Pablo utiliza ese argumento aquí mismo en Gálatas 4. Veja o verso 1 de Gálatas 4. Mira el verso 1 de Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Digo además que, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, mesmo que ele seja senhor de tudo. aunque es señor de todo. Veja. ¿Ves? Ele é filho e por ser filho é herdeiro. Él es hijo y por ser hijo es heredero. Mas enquanto o herdeiro é um menino, ele em nada difere de um escravo. Pero mientras el hijo es pequeño, en nada se diferencia de un esclavo. Se o herdeiro é menino, Si el heredero es niño, em nada ele difere de um escravo. en nada difiere de un esclavo. Porque ele não tem maturidade para assumir a herança.
Porque él no tiene madurez para asumir la herencia. Então o que o Espírito Santo veio fazer em nós? Entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Olha o verso 2, a figura que Paulo usa. Mira qué figura usa Pablo en el verso 2. Ele diz que esse herdeiro, que ainda é menino, Él dice que ese heredero que aún es pequeño, ele está sujeito a tutores e él curadores. está sujeto a tutores y mayordomos. Essa palavra maiordomos, na língua original, Esa palabra mayordomos en la lengua é a original palavra oikonomos, es la palabra oikonomos, que se refere a um mordomo. que se refiere a un mayordomo. Então qual era o costume grego e também judaico na época? Entonces, ¿cuál era la costumbre griega y también judía en la época? Os pais entregavam seus filhos a curadores, Los padres entregaban a sus hijos a cuidadores. esses oikonomos. Eso es ecónomo. Como Saulo foi entregue aos pés de Gamaliel. Como Saulo fue entregado a los pies de Gamaliel. E o que esses mestres faziam? ¿Y qué hacían esos maestros? Eles ensinavam tudo o que eles sabiam a esses meninos. Ellos le enseñaban todo lo que sabían a esos niños. E esses meninos cresciam junto com seus mestres. Y esos niños crecían con sus maestros. Aqui são chamados de tutores e curadores. Aquí son llamados de tutores y cuidadores. Como temos na versão em Aquí, espanhol. guardianes y mayordomos. Os meninos são entregues a eles. Los niños les son entregados a E ellos. eles vão realizar o seu ministério. Y ellos van a realizar su ministerio. Eles vão ensinar tudo o que sabem a esses meninos. Ellos van a enseñar todo lo que saben a esos E niños. não apenas conhecimento. Y no solo conocimiento. Eles vão trabalhar o caráter desses meninos, Ellos van a trabajar el carácter de esos niños, preparando-os para serem filhos maduros. preparándolos para ser hijos maduros. Esse é o propósito eterno de Deus com relação à igreja. Ese es el propósito eterno de Dios con relación a la iglesia. A adoção de filhos. La adopción de hijos. Como nós podemos ser filhos maduros? ¿Cómo podemos nosotros ser hijos maduros? Totalmente dependente da obra do Espírito Santo em nós. Totalmente dependientes de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ele é o nosso tutor e o nosso curador ou maiordomo. Él es nuestro tutor, nuestro cuidador o mayordomo. O que ele realiza em nossas vidas? ¿Qué realiza Él en O nuestras Senhor vidas? Jesus o chama várias vezes. El Señor Jesús le llama varias veces O Espírito da realidade. el Espíritu de realidad Ou o Espírito da verdade. o Espíritu de la verdad. Ele é que contém a realidade de quem Cristo é. Él es el que contiene la realidad de lo que Cristo O es. Senhor Jesus é a verdade, El Señor Jesús es la verdad, a realidade. la realidad. E o Espírito de Jesus Cristo, Y el Espíritu de Jesucristo, essa terceira pessoa da Trindade, esa tercera persona de la ele é o Trinidad, Espírito da verdade. Él es el Espíritu de la verdad. O Senhor Jesus é a verdade. El Señor Jesús es la verdad. E ele é o Espírito da verdade. Y Él es el Espíritu de la Porque ele é o verdad. Espírito de Jesus Cristo. Él es el Espíritu de Jesucristo. Então ele foi enviado aos nossos corações. Entonces, Él fue enviado a nuestros corazones. Deus enviou aos nossos corações Dios envió a nuestros o corazones Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Esse é Gálatas 4, Eso 6. es Gálatas 4:6. Então, irmãos, que ministério maravilhoso. Entonces, hermanos, qué ministerio maravilloso. Um duplo ministério. Un doble ministerio. Então vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la obra del Espíritu Santo, Particularmente voltada para esse assunto da comunhão. particularmente relacionado con ese asunto de la comunión. Gostaria que nós nos lembrássemos e puséssemos juntos dois textos. Me gustaría que recordásemos y pusiésemos juntos dos textos. Um é o Salmo 133. Uno es el Salmo 133 O outro é Atos 2:33. y otro es Hechos 2:33. Vamos ler primeiro o Salmo 133. Vamos a leer primero el Salmo 133. Esse é um maravilhoso salmo e muito conhecido de todos nós. Es un maravilloso salmo muy conocido de todos nosotros. Ele começa com uma profunda exclamação. Comienza con una profunda exclamación, Ó. un oh. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Então digamos que esse salmo já começa pela sua conclusão. Digamos que ese salmo comienza por su conclusión. Ele já está fazendo uma doxologia. Está haciendo una doxología. Ó, como é bom e agradável Oh, cuán bueno y que agradable os irmãos vivam em união. que los hermanos vivan en unión. Mas por quê? Por que isso pode ser uma realidade então experimentada? Pero ¿por qué eso puede ser una realidad experimentada? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, E desce para a orla das suas vestes. y baja hasta el borde de las vestiduras. Queria que você notasse duas vezes nesse versículo a palavra desce. Quiero que notes dos veces en este versículo la palabra desciende. Desce para a barba.
desciende para la barba e desce para a orla das suas y vestes. desciende la orla o el borde de los vestidos. Vamos pensar um pouco nesse versículo 2. Vamos a pensar un poco en ese versículo 2. Quando nosso Senhor Jesus foi ascenso ao céu, Cuando nuestro Señor Jesús fue ascendido al cielo, acho que nós já poderíamos ler Atos 2 para ficar mais claro. pienso que podíamos leer ya Hechos 2 para que quede más claro. Atos 2, 33. Hechos 2, 33. Veja o que Pedro disse na sua pregação no Pentecostes. Mira lo que dice Pedro en su predicación de Pentecostés. Ele está explicando o Pentecostes. Él está explicando Pentecostés. Nós sabemos que ele prega uma mensagem que tem 7 aspectos centrais. Sabemos que él predica un mensaje que tiene 7 aspectos centrales. Ele fala que Jesus, o Nazareno, foi o varão aprovado por Deus. Él dice que Jesús Nazareno fue el varón aprobado por Dios. Então, Jesus, o Nazareno, o Verbo, se fez carne. Entonces Jesús Nazareno, el verbo, se hizo carne. E esse homem foi provado por Deus. Y ese hombre fue probado por E Dios. foi então aprovado por Deus. Y fue entonces aprobado por Dios. Esse é o segundo ponto de Pedro. El segundo punto de Pedro. Depois ele diz: vós o matastes. Después dice, vosotros lo matasteis. Mas ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Pero él fue entregado por el designio y presciencia de Dios. Então o terceiro ponto é a morte de Cristo. Entonces el tercer punto es la muerte de Cristo. Depois o grande clímax da pregação de Pedro. Y el gran clímax de la predicación de É Pedro. o quarto ponto. Cuarto punto. Deus, porém, o ressuscitou. Dios, sin embargo, lo resucitó. E ele rompeu os grilhões da morte. Y él rompió las cadenas de la muerte. Então Pedro vai ao quinto ponto. Y Pedro va al quinto punto, Que está aqui no verso que 33. está aquí en el verso O 33. que aconteceu depois da ressurreição? ¿Qué ocurrió después de la Olha o resurrección? verso 32. Mira el verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, A este Jesús lo resucitó Dios, do que todos nós somos testemunhas. de lo cual todos nosotros somos testigos. Então nós temos aí o quinto ponto agora no verso 33. Y ahora tenemos el quinto punto en el versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Así que exaltado por la diestra de Dios. Então o Senhor Jesus foi ressuscitado Entonces el Señor Jesús fue resucitado e foi exaltado à destra do trono de Deus. y fue exaltado a la derecha del trono de Dios. As epístolas demonstram essa posição do Senhor muito claramente. Las cartas demuestran esa posición del Señor muy claramente. Acima de todo principado e potestade. Encima de todo principado y potestad. Paulo diz em Efésios 1. Pablo dice en Efesios 1. Em Hebreus aparece 4 vezes En Hebreos aparece 4 que veces ele está assentado à destra da majestade. que Él está sentado a la derecha de la majestad. Então ele foi exaltado à destra de Deus. Entonces Él fue exaltado a la diestra de Dios. Esse é o quinto ponto na pregação de Pedro. El quinto punto en la predicación de Pedro. Na sequência, En la secuencia. tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Sexto ponto. Sexto punto. E então ele diz: Y dice, derramou isto que vedes e ouvis. derramó esto que veis y oís. Então o Senhor Jesus exaltado, Entonces el Señor Jesús à exaltado destra de a la Deus, diestra de Dios, algo acontece com ele. algo ocurre con Él. Nesta posição, En esta o posición, que acontece? ¿qué ocurre? Depois que ele foi exaltado à destra de Deus, Después que Él fue exaltado a la derecha de Dios, ele recebeu algo Él recibió algo no trono, en el trono da en majestade. el trono de la majestad. Está aí em Atos 2:33. Está ahí en Hechos Ele 2:33. recebe do Pai a promessa do Espírito. Él recibe del Padre la promesa del Espíritu. Irmão, preste atenção nisso. Hermano, presta atención a A eso. promessa do Espírito Santo La promesa del Espíritu não é Santo apenas uma promessa. no es solo una promesa. Digamos, não é apenas um dom. No es solo un don. É a promessa. Es la promesa. Que é o dom. Y es el don. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Todas as promessas que Deus fez de relação com o seu povo no Velho Testamento, Todas las promesas que Dios hizo en relación a su pueblo en el Antiguo Testamento, podemos dizer que tem em Cristo e no Espírito Santo o seu sim, ou seu amém. podemos decir que tienen en Cristo y en el Espíritu Santo su sí o su amén. Você lembra que Paulo escreveu isso aos Coríntios. Observa que Pablo escribió eso a los Corintios. Todas quantas são as promessas de Deus, Todas las promesas de Dios tem nele, em Cristo, tienen en Él, en Cristo, o sim. el sí. Compreende o que isso significa? ¿Comprende lo que significa Então, eso? tudo que Cristo cumpriu na sua obra no Calvário, Pues todo lo que Cristo cumplió en su obra en el Calvario tem da parte de Deus esse selo do amém. tiene de parte de Dios ese sello de Uma obra amén, concretizada. una obra concretada. Então, quando ele ascende ao trono do céu, Entonces cuando Él asciende al trono de los cielos, ele recebe
a promessa. Él recibe la promesa. Vamos recordar só de dois textos rapidamente. Vamos a recordar dos textos rápidamente. Você se lembra de Joel 2? ¿Te acuerdas de Joel 2? Nos últimos dias eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. En los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vossos filhos profetizarão e etc. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etc. E lembra de Ezequiel 36? Y Ezequiel 36, Ezequiel 36, versos 26 a 28. versos 26 al 28. É dito, eu aspergirei água pura sobre vós. Se dice, yo aspergeré agua pura sobre vosotros. Ficareis purificados. Quedaréis Das purificados vossas imundícias e dos vossos ídolos eu vos purificarei. de vuestras inmundicias e ídolos, yo os purificaré. Veja qual é a promessa através de Ezequiel. Mira cuál es la promesa a través de Ezequiel. Vos darei um coração novo. Os daré un corazón nuevo, Vos darei um espírito novo. os daré un espíritu nuevo. Mas ainda não é só isso. Pero no es solo eso. E porei em vós o meu espírito. Y pondré en vosotros mi espíritu. Essa é a promessa. Esa es la promesa. Eu porei em vós o meu espírito. Yo pondré en vosotros mi espíritu. E farei com que andeis nos meus estatutos. Y haré que andéis según mis estatutos. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? É o Espírito Santo o único capaz El Espíritu Santo es el único capaz de fazer com que obedeçamos a Deus. de hacer que obedezcamos a Dios. Fazer-nos andar nos seus estatutos. Hacernos andar en sus estatutos. Irmãos, então essa é a promessa. Hermanos, entonces esa es la promesa. O povo judeu não entendeu nada disso. El pueblo judío no entendió nada de eso. Rejeitaram o Filho de Deus. Rechazaron al Hijo de E Dios. nada compreenderam sobre o ministério do Espírito Y Santo. nada comprendieron sobre el ministerio del E Espíritu Santo. continuam sem compreender nada até hoje. Y continúan sin comprender nada hasta hoy. Mas graças a Deus, Pero gracias a a Dios, Igreja de Deus la Iglesia de Dios possui a revelação do Senhor Jesus posee la revelación del Señor Jesús e o ministério do Espírito y el Santo. ministerio del Espíritu Santo. As duas coisas. Las dos cosas. Então, o Salmo 133. Entonces el Salmo 133 Ele é a tipologia de Atos 2:33. es la tipología de Hechos 2:33. Então vamos com cuidado aqui. Entonces vamos con cuidado. Olha o verso 2. Salmo 133, verso 2. Verso 2, Salmo 133. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Óleo sobre a cabeça. Aceite sobre la cabeza. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado e exaltado à destra de Deus, Cuando el Señor Jesús fue resucitado y exaltado a la diestra de o Dios, que os apóstolos vão nos dizer? ¿qué van a decir los apóstoles? Que Deus o constituiu cabeça sobre todas as coisas. Que Dios lo constituyó cabeza sobre todas las cosas. Apenas na Epístola aos Efésios, Paulo usa essa palavra cabeça 3 vezes. Solo en la carta a los Efesios, Pablo usa 3 veces la palabra cabeza. Ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. Él dice que Cristo es el cabeza de la iglesia. Ele diz que nós devemos seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é o cabeça. Él dice que debemos seguir la verdad en amor y crecer en todo hacia aquel que es la cabeza. Então, quando Cristo foi posicionado como cabeça no trono de Deus, Entonces, cuando Cristo fue posicionado como cabeza en el trono de Dios, cabeça de todas as coisas, cabeza de todas las cabeça cosas, de todo principado e potestade, cabeza de todo principado y potestad, cabeça de todo homem, cabeza de todo hombre, cabeça da igreja. cabeza de la Essa é a iglesia. posição de Cristo. Esa es la posición de Cristo. Então, o que acontece quando ele assume essa posição? Entonces, ¿qué ocurre cuando él asume esa posición? Ele recebe do Pai a promessa do Espírito. Él recibe del Padre la promesa del Espíritu. Você está vendo o quadro aqui? ¿Tú estás viendo el cuadro aquí? É como óleo precioso sobre a Es cabeça. como óleo precioso sobre la cabeza. A linguagem do Salmo 133 é tipológica. El lenguaje del Salmo 133 es tipológico. Qual é a realidade espiritual? ¿Cuál es la realidad espiritual? Está aí em Atos Está ahí en 2:33. Hechos 2:33. Ele está exaltado à destra de Deus. Él está exaltado a la diestra. de Ele Dios. foi feito o Él cabeça. fue hecho el cabeza. E agora o óleo é depositado sobre a Y cabeça. ahora el aceite es depositado sobre la cabeza. Cristo, a cabeça, recebe a promessa do Espírito Santo. Cristo, la cabeza, recibe la promesa del Espíritu Santo. A promessa. La promesa. O dom. El don. E o que ele faz? ¿Y qué hace? Ele derrama o que ele recebeu Él derrama lo que recibió sobre o seu corpo, que é a igreja. sobre su cuerpo, que es la iglesia. Então, o que nós temos no Salmo 133? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Salmo 133? Esse óleo desce para a barba de Arão. Ese óleo desciende para la barba de Aarón. Não é uma figura maravilhosa? No es una figura maravillosa. Quem é Arão?
¿Quién es Aarón? O sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Ninguém poderia se achegar a Deus sem Arão. Nadie podía acercarse a Dios sin Aarón. Ele era o sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote. Representava o povo diante de Deus. Representaba al pueblo delante E de também Dios. representava Deus diante do povo. También representaba a Dios delante del pueblo. Nos tempos do Velho Testamento. Los términos del Antiguo Claro Testamento. que isso foi cumprido em Cristo, o verdadeiro Arão. Claro que eso fue cumplido en Cristo, el verdadero Aarón, Ele é o nosso sumo que sacerdote. es nuestro sumo sacerdote. Mas então o que o texto está dizendo? Entonces, ¿qué está diciendo el texto? O óleo desce para a barba de Arão. El aceite desciende hacia la barba de Aarón. Porque está apontando para a figura do sumo sacerdote. Porque está apuntando a la figura del sumo sacerdote. O óleo sobre a sua cabeça El aceite sobre su cabeza e desce pela sua barba. desciende sobre su barba. E aqui é uma barba específica. Y aquí hay una barba É a específica. barba de Arão. Es la barba de Aarón. Porque está reforçando o assunto do sumo sacerdócio. Porque está reforzando el asunto del sumo Mas sacerdote. graças a Deus. Pero gracias a Dios. Se o azeite ficasse apenas aqui na cabeça, Si el aceite se quedara solo ahí en la cabeza, o azeite na cabeça e o azeite na barba, aceite en la cabeza y aceite en la barba, então nós não teríamos nenhum azeite no corpo. no tendríamos ningún aceite en el cuerpo. Mas olha o que o texto mais diz. Pero mira qué dice el texto. E desce para a orla das suas Y vestes. baja hasta el borde de sus vestiduras. Porque quando o sumo sacerdote era ungido Porque cuando el sumo sacerdote era ungido para oficiar como sumo sacerdote, para oficiar como sumo sacerdote, ele não recebia umas gotas de óleo sobre a sua cabeça apenas. él no recibía solo unas gotas de aceite sobre su cabeza, Ele tomava um banho de óleo. tomaba un baño de aceite. Era uma unção de óleo. Era una unción de aceite. Por isso esse óleo era derramado em profusão. Por eso ese aceite era derramado en profusión. Então esse óleo descia pela sua barba Entonces ese aceite descendía por la e barba descia até a orla das suas y vestes. descendía hasta la orla de sus Que vestidos. figura mais Qué maravilhosa. figura más O maravillosa. que aconteceu no Pentecostes? ¿Qué ocurrió en Pentecostés? O cabeça recebe a promessa do Espírito. El cabeza recibe la promesa del Espíritu. Mas ele não é apenas cabeça. Pero él no es solo cabeza. Ele também é o sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Él también es el sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Como ele vai realizar isso? ¿Cómo va a realizar él eso? Não apenas se apresentando diante de Deus como nosso intercessor. No solo presentándose delante de Dios como nuestro intercesor. Ele fez mais do que isso. Él hace más que eso. Ele enviou-nos o seu Espírito. Él nos envió su Espíritu Para que então nós pudéssemos entrar nessa comunhão com o cabeça para que nosotros pudiéramos entrar con esa comunión con la cabeza e participar do Espírito de Jesus Cristo. y participar del Espíritu de Jesús el Cristo. Irmãos, esse é o dom. Hermanos, ese es el don. Então o verso 3 do Salmo conclui assim: Y el verso 3 concluye así. é como o orvalho do Hermon, Es como el rocío del Hermón que desce sobre os montes de Sião. que desciende sobre los montes de Aqui Sion. está a terceira vez a palavra desce. Aquí está la tercera vez la palabra desciende. Graças a Deus por esse desce. Gracias a Dios por ese Porque desciende. nós nunca poderíamos subir até lá. Porque nosotros nunca podríamos subir. Nunca podíamos alcançar o trono de Deus. Nunca podríamos alcanzar el trono de Nunca Dios. teríamos estatura para essa comunhão com Deus. Nunca tendríamos estatura para esa comunión con Mas Dios. o que Deus fez? Pero ¿qué hizo Dios? O óleo que desce El aceite que desciende e desce de novo. y desciende de E nuevo. o orvalho que desce sobre os montes. Y el de rocío Sião. que desciende sobre los montes de Sion. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. O Monte Hermon também é uma figura do nosso Senhor como cabeça. El monte Hermón también es una figura de nuestro Señor como É cabeza. o ponto mais alto da terra de Israel. Es el punto más alto de la tierra de Israel. As três nascentes do Jordão estão lá. Las tres nacientes del Jordán están allí. Águas puras e cristalinas. Aguas puras y cristalinas. Aquelas três nascentes se unem em um determinado ponto em um único rio. Aquellas tres nacientes se unen en un único punto, en un único río. O Rio Jordão, El Jordán, que é a fonte de vida de Israel. que es la fuente de vida de Israel. Sem o Jordão, aquilo é um absoluto deserto. Sin el Jordán aquello es un absoluto desierto. Então o salmista está fazendo essa comparação. Entonces el salmista haciendo esa comparación. O óleo é uma figura do Espírito El aceite, una figura del e espíritu. o orvalho é uma figura da vida. Y el rocío, una figura de la vida. O orvalho do Hermon é a fonte de vida de Israel. El rocío del Hermón es la fuente de vida de Israel. Ele desce sobre os montes de Sião. Él desciende sobre los montes de Sion. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Porque allí enviará el Señor bendición y vida eterna. Então aqui bênção se refere ao óleo Entonces aquí bendición se refiere al aceite e vida se refere ao orvalho. y vida se refiere al rocío. As duas coisas nós recebemos pelo ministério do Espírito Santo.
Las dos cosas nosotros recibimos por el ministerio del Espíritu Porque Santo. o cabeça foi exaltado. Porque el cabeza fue exaltado. Então o óleo desceu. Entonces el aceite E descendió. nós recebemos a bênção da adoção de filhos. Y nosotros recibimos la bendición de la adopción como hijos. E também o cabeça foi exaltado. Y también el cabeza fue exaltado. Então o orvalho desceu. Entonces el rocío descendió. E nós recebemos vida para sempre. Y nosotros recibimos vida para siempre. Então por que nós temos comunhão? Entonces, ¿por qué tenemos comunión? Porque nós recebemos a bênção e a vida dele. Porque nosotros recibimos la bendición y la vida de Él, O Espírito Santo el Espíritu Santo e a vida derramada do Senhor Jesus. y la vida derramada del Señor Jesús. Graças a Deus por essa comunhão. Gracias a Dios por esta comunión. Agora, queridos irmãos, Ahora, queridos hermanos, vamos a João capítulo 12. vamos a Juan capítulo 12 E vamos dar um passo mais. y vamos a dar un paso más. João capítulo 12. Juan capítulo 12, Versos 24 a 26. versos 24 a 26. Em verdade vos digo, En verdad os digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo, Mas se morrer, produz muito fruto. pero si muere, lleva mucho fruto. Quem ama sua vida, perde-a. Quien ama su vida la pierde, Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Si alguien me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Y si alguno me sirve, el Padre le honrará. Vamos devagar com esses versículos. Vamos a considerar estos versículos. Nós temos três coisas aqui. Tenemos aquí tres cosas, Três aspectos da comunhão. tres aspectos de la comunión. Vamos ao primeiro deles. Vamos al primero, Está no verso 24. en el verso 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sem comunhão. Fica só. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sin comunión, queda solo. Mas se morrer, produz muito fruto. Pero si muere, produce mucho fruto. Guarde então essa frase. Guarda entonces esa frase. Se não morrer, Si no muere, fica só. queda solo. O que significa essa frase? ¿Qué significa esa frase? O segredo da comunhão. El secreto de la comunión. Já à frente vamos explicar isso melhor. Ya más adelante vamos a explicarlo mejor. Nós podemos estar dentro de um matrimônio, Nosotros podemos estar dentro de un matrimonio, mas se nós nos recusamos a permitir que o Espírito Santo trabalhe a cruz em nós, pero si nosotros nos rehusamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje la cruz en nosotros, então ficaremos só. entonces quedaremos solos. Qual é o segredo da comunhão? ¿Cuál es el secreto de la comunión? É esse morrer. Es ese morir. O que significa morrer? ¿Qué significa morir? Não aos meus interesses, No a mis intereses, não à minha vontade, no a mi voluntad, não aos meus gostos e desgostos, no a mis gustos y disgustos, não às minhas simpatias ou antipatias. no a mis simpatías o antipatías. Porque se dermos lugar a essas coisas, Porque si damos lugar a esas cosas, ficaremos só. nos quedaremos solos. Qual é o segredo da comunhão? ¿Cuál es el secreto de la comunión? Se não morrer, fica só. Si no muere, queda solo. Mas se morrer, produz muito fruto. Pero si muere, produce mucho Agora, fruto. qual é esse ensino do morrer? O que isso significa? Ahora, ¿cuál es la enseñanza del morir? ¿Qué significa eso? O trabalho da cruz em nossas vidas. El trabajo de la cruz en nuestras vidas. Agora, então, estamos entrando em terrenos mais práticos. Ahora estamos entrando en terrenos más prácticos, Mas não poderíamos começar aqui. pero no podríamos comenzar aquí. Nada de começar pelo mais prático. Nada de comenzar con lo más práctico. Temos que ter uma visão espiritual clara. Tenemos que tener una visión espiritual Qual é a clara. fonte da comunhão? ¿Cuál es la fuente de la Qual comunión? foi o preço da comunhão? ¿Cuál fue el precio de la Qual o comunión? significado da pessoa e obra do Espírito Santo? ¿Cuál es el significado y la obra del Espíritu Santo? Se não compreendemos essas coisas, seremos subjetivos. Si no comprendemos esas cosas, seremos subjetivos. Nós desejaremos incluir os outros na nossa comunhão. Nosotros desearemos incluir a los otros en nuestra comunión. Você quer participar da minha comunhão? ¿Tú quieres participar de mi comunión? Então você tem que ser assim, assim ou assim. Entonces tú tienes que ser así, así o así. Nossa comunhão é estreita. Nuestra comunión es estrecha. Nossa comunhão é limitada. Nuestra comunión es limitada. Essa não é a comunhão do seu Filho Jesus Que Cristo. esa no es la comunión de su Hijo Jesucristo. Então o que nós precisamos? Entonces, ¿qué necesitamos? Morrer. Morir. Se não morrer, fica só. Si no morimos, quedamos solos. Mas se morrer, produz muito fruto. Pero si morimos, damos muchos frutos. Que coisa maravilhosa é esse princípio. Qué cosa maravillosa ese principio. Não é verdade na vida conjugal? ¿No es verdad en la vida conyugal? Imagine marido e mulher Imagina marido y mujer tentando se acertarem. intentando
viver uma vida harmoniosa. vivir una vida armoniosa. Se não morrer, fica só. Si no muere, queda solo. Se buscar a sua vontade, a seu tempo, a seu modo, Si buscan su voluntad, su tiempo, su manera, fica só. quedan solos. Mas se morrer, Pero si muere, produz muito fruto. produce mucho fruto. Essa foi a vida do nosso Senhor Jesus. Esa fue la vida de nuestro Señor. Então Jesús. esse é o segredo da comunhão. Entonces, es el secreto de la comunión. Eu sei que já compartilhei aqui com os irmãos em Madrid esse exemplo. Yo sé que ya compartí aquí con los hermanos en Madrid este ejemplo, E vou repetir. pero lo voy a repetir. O que é o trabalho da cruz em nós? Lo que es el trabajo de la cruz en nosotros. Oh, irmãos, eu peço ao Senhor que você nunca se esqueça disso. Ay, hermanos, yo pido al Señor que nunca os olvidéis de Por esto. causa da importância desse segredo da comunhão. Por causa de la importancia de ese secreto de la comunión. Nós precisamos aprender a morrer. Nosotros necesitamos aprender a morir, Porque quem não morre, fica sozinho. porque quien no muere queda solito. Mas se morrer, produz muito fruto. Pero si muere, produce mucho Esse é o princípio da vida e morte do nosso Senhor Jesus. Ese es el principio de la vida y muerte de nuestro Ele Señor não Jesús. preservou a vida dele. Él no preservó su vida, Então ele produziu muito fruto. entonces produjo mucho fruto. Então o que é o trabalho da cruz em nós? Entonces, ¿qué es el trabajo de la cruz en nosotros? Essa é uma grande pergunta. Esa es una gran O que pregunta. é morrer? ¿Qué es morir? Como eu posso morrer? ¿Cómo yo puedo morir? No meu dia a dia. En mi día a día. Paulo escreveu assim: Pablo escribió así: dia após dia eu morro. día tras día yo muero. E Paulo também escreveu: Y Pablo también escribió: levando no corpo o morrer de Jesus, llevando en el cuerpo el morir de Jesús, para que também a vida de Jesus para que también la vida de se Jesús manifeste no nosso corpo mortal. se manifieste de nuestro cuerpo mortal. Não é um segredo? No es un secreto. Então, o que é o trabalho da cruz em nós? Entonces, ¿qué es el trabajo de la cruz en nosotros? Primeiro aspecto: Primer aspecto: o Senhor trabalha a cruz em nós por meio da sua palavra. el Señor trabaja la cruz en nosotros por medio de su palabra. A palavra de Deus é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. É mais cortante que qualquer adaga de dois gumes. Es más cortante que cualquier cuchillo de dos filos. Hebreus 4:12. Hebreos 4:12. E ela penetra em nós, Y ella penetra en nosotros até dividir alma de espírito. hasta dividir alma y espíritu. Oh, irmãos, que divisão importante é essa. Ay, hermanos, qué división importante es esa. Antes de experimentar a comunhão, Antes de experimentar la comunión, nós precisamos experimentar essa divisão. necesitamos experimentar esa división. Divisão de alma e espírito. División de alma y espíritu. Porque nós somos tão almáticos. Porque somos tan É almáticos. o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu Lo que yo faço. quiero, lo que yo pienso, lo que yo hago, Isso é o que importa. eso es lo que importa. Então a palavra de Deus divide alma de espírito. Entonces la palabra de Dios divide alma y espíritu. Ela separa o que é terreno do que é celestial. Separa lo que es terreno de lo que es celestial. Separa o que é divino do que é humano. Separa lo que es divino de lo que es humano. Separa o que é da alma e o que é do espírito. Separa lo que es del alma y lo que es del espíritu. Quem tem poder de fazer isso em nós? ¿Quién tiene poder de hacer eso en nosotros? Simplesmente a teologia, a doutrina, Simplemente la teología, la doctrina, a liturgia? la liturgia, Nada tem esse poder. nada tiene ese poder. Apenas a palavra de Deus. Solo la palabra de Dios. Mas graças a Deus, Pero gracias a o Dios, Senhor derrama sua palavra sobre nós. el Señor derrama su palabra sobre Não nosotros. em gotas, No en mas gotas, como uma chuva abundante. sino como una lluvia Se abundante, nós a desejamos. si nosotros la deseamos. Ele reservou sua palavra para os pequeninos. Él reservó su palabra para los pequeños. Graças te dou, ó Pai, Gracias te doy, oh Padre, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos, porque ocultaste estas cosas de sabios y entendidos, mas as revelaste pero las revelaste aos pequeninos. a los pequeñitos, Porque assim foi do teu agrado. porque así te agradó. Graças a Deus. Gracias a Ele Dios. se debruçou sobre nós. Él se derramó sobre E nosotros Ele nos deu sua palavra. y nos dio su palabra. Ele tem nos dado a sua palavra. Él nos tiene dada su palabra. Nós temos amado a sua palavra. Nosotros hemos amado su Nós palabra. temos guardado a sua palavra no nosso coração. Nosotros hemos guardado su palabra en nuestro E o que ela corazón. está fazendo em nós? ¿Y qué está haciéndole en Uma nosotros? cirurgia profunda. Una cirugía profunda. Está dividindo alma de espírito. Está dividiendo alma de espíritu, Dividindo aquilo que é divino daquilo que é humano. dividiendo aquello que es divino de aquello que es Está humano. nos ajudando a compreender a fonte da coisa. Nos está ayudando a comprender la fuente de la A cosa. fonte é a alma ou a fonte é o espírito? La fuente del alma y la fuente del espíritu. Queridos irmãos, Queridos hermanos, nessa que é chamada obra de Deus, en esta que es llamada obra de há Dios, tanta coisa que é puramente humana.
Hay tanta cosa que es puramente humana. É inteligência humana. Es inteligencia É humana. oratória humana. Es oratoria É humana. discurso humano. Es discurso É humano. sabedoria humana. Es sabiduría É humana. estratégia humana. Es estrategia humana. É poder de convencimento humano. Es poder de convencimiento humano. É filosofia humana. Es filosofía É humana. tradição humana. Es tradición humana. Nós estamos abarrotados dessas coisas. Nosotros estamos llenos de esas cosas. A igreja de Deus está cheia dessas La coisas. iglesia de Dios está llena de esas cosas. Todas elas são um lixo. Todas ellas son basura. O que nós precisamos? ¿Qué necesitamos? A palavra de Deus é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Como precisamos conhecer Sua palavra? ¿Cómo necesitamos conocer su palabra? Amar Sua palavra. Amar su palabra. Guardar Sua palavra em Guardar nossos corações. su palabra en nuestros Porque corazones. só ela tem essa capacidade cirúrgica em nossas vidas. Porque solo ella tiene esa capacidad quirúrgica en nuestros corazones. Então, o trabalho da cruz não é compulsório. Entonces, el trabajo de la cruz no es compulsivo. Porque nós podemos dizer sim ou dizer não à palavra de Deus. Porque nosotros podemos decir sí o no a la palabra de O Dios. próprio livro de Hebreus nos ensina isso também. El propio libro de los Hebreos nos enseña eso Aí también. mesmo, no capítulo 4 de Hebreus. Ahí mismo en el capítulo 4 de Hebreos. Olha o que diz o verso 2. Mira lo que dice el verso 2. A palavra que eles ouviram, La palabra que ellos oyeron. e esse eles são a geração que peregrinou no deserto. Y ese ellos es la generación que peregrinó en el A desierto. palavra que eles ouviram La palabra que ellos oyeron não lhes aproveitou. no les aprovechó. Não é uma colocação solene? No es algo solemne para nosotros. Não lhes aproveitou. No les aprovechó. Por que não se aproveitou? ¿Por qué no les aprovechó? Era a palavra de Deus, Era la palabra de Dios, falada através de um oráculo de Deus. hablada a través de un oráculo de Dios. Moisés, Moisés. por que essa palavra não aproveitou? ¿Por qué esa palabra no aprovechó? Porque não foi acompanhada com a fé naqueles que a ouviram. Porque no fue acompañada con la fe en aquellos que la oyeron. A palavra mais exata aí é misturada com a fé. La palabra más exacta ahí es mezclada con la fe. Me permito repetir então o exemplo que eu falei aqui agora há pouco. Permite que me repita el ejemplo que mencionaba. Antigamente, os odontólogos trabalhavam com um material que era uma liga de prata. Antiguamente los odontólogos trabajaban con un material que era una unión de plata. Isso já está ultrapassado, embora alguns ainda utilizem. Eso ya ahora ya no se usa, pero todavía se usa por algunos. Então é uma liga de prata e outros metais Era una mezcla, una unión de plata con otros metales. que era misturada com mercúrio. Se mezclaba con mercurio Isso se chamava amálgama de prata. y eso se llamaba amalgama de plata. Então, quando o mercúrio era unido com esses metais, Entonces, cuando el mercurio era unido con esos metales, o odontólogo tinha apenas 5 a 7 minutos para trabalhar esse material el odontólogo tenía solo de 5 a 7 minutos para trabajar ese e material fazer uma restauração em um dente. y hacer una restauración en un diente. Se ele não fosse habilidoso naquele tempo determinado, Si él no fuera habilidoso en ese tiempo determinado, ele ia perder aquele material. él iba a perder aquel material. Esse amálgama ia endurecer como uma rocha Esa amalgama se endurecía como una roca e não poderia mais adaptar-se ao dente. y ya no podía adaptarse más al diente. Assim é a palavra de Deus. Así es la palabra de Dios. Escute bem isso. Escucha bien esto. A palavra de Deus que é derramada sobre nós, La palabra de Dios que es derramada sobre nosotros. e Deus fala conosco em todo o tempo, Y Dios habla con nosotros todo el tiempo, reunidos ou em nossas casas, reunidos o en nuestras casas, andando pelo caminho ou nos assentando. andando por el camino o sentados. Graças a Deus pelo seu falar. Gracias a Dios por su hablar. Mas a palavra que Ele nos tem falado, Pero la palabra que Él nos ha hablado ela tem uma expectativa de vida, tiene una expectativa de vida, período de vida. un periodo de vida. Se nós não agarramos a palavra que o Senhor nos falou, Si nosotros no tomamos la palabra que el Señor e nos não ha misturamos essa palavra com fé. y no mezclamos esa palabra O con que fe. significa fé na Bíblia? ¿Qué significa fe en la Biblia? União. Unión. Esse verbo na língua original, no grego, crer, esse verbo crer, Ese verbo creer en el griego significa unir-se a. significa unirse a. O que é crer na palavra de Deus? Es creer en la palabra de É Dios. agarrar a palavra de Deus. Es agarrar la É palabra. abraçar a palavra de Deus. Abrazar la palabra. É agarrá-la em nossos corações. Cogerla en nuestros corazones. Se nós fazemos isso, Si nosotros hacemos eso, então essa palavra irá trabalhar nos nossos corações. entonces esa palabra va a trabajar en nuestros corazones. E esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz em nós. Y ese es el primer aspecto del trabajo de la cruz en nosotros. Irmãos, todas as vezes que o Senhor falar conosco,
Hermanos, todas las veces que el Señor habla con nosotros, quando você está orando na sua casa, cuando tú estás orando en tu casa, lendo a sua Bíblia, leyendo tu na Biblia, comunhão com alguns irmãos, en la comunión con algunos num hermanos, encontro como esse, en un encuentro como e este, de muitas outras y de maneiras, muchas otras maneras, quando o Senhor fala ao nosso coração, cuando el Señor habla a nuestro corazón, essa palavra tem uma expectativa, um período de vida. esa palabra tiene una expectativa, un periodo de vida. Se não agarrarmos a palavra ali, Si no agarramos esa palabra allí, ela se vai. ella se va. E o que o Senhor terá que fazer na sua misericórdia? ¿Y qué tendrá que hacer el Señor en su misericordia? Falar de novo conosco. Hablar de nuevo con nosotros. E algumas vezes o Senhor nos fala 10, 20, 30 vezes. Y algunas veces el Señor nos habla 10, 20, 30 veces No mesmo assunto. en el mismo asunto E nós não o ouvimos. y nosotros no oímos. Interessante um versículo do Salmo que diz assim: Interesante un versículo del Salmo que dice así: Uma vez o Senhor falou, una vez el Señor habló, 2 vezes ouvi isto, 2 veces oí esto, que o poder pertence a Deus. que el poder pertenece Não a é um Dios. verso interessante? No es un verso O interesante. Senhor falou uma El vez, Señor habló una vez, mas o salmista ouviu 2 vezes. pero el salmista oyó 2 veces. Esse era o seu coração. Ese era su corazón. Agora, qual é o nosso coração? Ahora, ¿cuál es nuestro corazón? Será que nós poderíamos escrever assim? ¿Será que nosotros podríamos escribir así? 30 vezes o Senhor falou, 30 veces el Señor habló e eu ainda não ouvi. y yo aún no oí. Eu ainda não abracei essa sua palavra. Yo aún no abracé esa su Por palabra. isso minha vida não tem sido transformada. Por eso mi vida no ha sido A transformada. palavra que eu ouvi não me aproveitou, La palabra que yo oí no me aprovechó porque não foi misturada com a fé porque no fue mezclada con la fe naqueles que a ouviram. en aquellos que la oyeron. Ai, irmãos amados, Ay, hermanos amados, esse é o segredo da comunhão. ese es el secreto de la Se comunión. não morrer, fica só. Si no muere, queda solo. E como nós podemos morrer? ¿Y cómo podemos O morir? trabalho da cruz em nós. El trabajo de la cruz en O nosotros. que é o trabalho da cruz em nós? ¿Qué es el trabajo de la cruz en nosotros? Primeiro, a ação da palavra viva de Deus nos nossos corações. Primero, la acción de la palabra viva de Dios en nuestros corazones. Vamos recebê-la e vamos guardá-la. Vamos a recibirla y vamos a Mas guardarla. há uma outra forma do Senhor operar a cruz em nós. Pero hay otra forma como opera el Señor la cruz en nosotros. E é a providência de Deus. La providencia de Dios. Tão maravilhoso quanto a sua palavra. Tan maravilloso como su palabra. Os dois andam juntos. Las dos andan E o juntos. que nós chamamos de providência de Deus? ¿Y a qué llamamos la providencia de Dios? Ele arranja circunstâncias em nossas vidas. Él arregla las circunstancias en nuestras vidas. Então, como já falamos em outras ocasiões, Entonces, como ya hablamos en otras ocasiones, nós não nascemos na família errada. nosotros no nacimos en la familia equivocada. Nós não nos casamos com a pessoa errada. Nosotros no nos casamos con la persona equivocada. Nós não estamos tendo relacionamentos com irmãos errados. Nosotros no estamos teniendo relaciones con los hermanos equivocados. Somos um só corpo. Somos un solo O que cuerpo. o Senhor deseja fazer através de tudo isso? ¿Qué desea hacer el Señor a través de todo eso? Através das circunstâncias. A través de las circunstancias. Ele deseja também trabalhar a cruz em nós. Él desea también trabajar la cruz en nosotros. Para que nós aprendamos a dobrar a nossa cerviz. Para que nosotros aprendamos a doblar nuestra cerviz. E dizer, fala, Senhor. Y decir, habla, Señor. Fala através dessas circunstâncias. Habla a través de esta circunstancia. Fala através dessa tribulação. Habla a través de esa Fala tribulación. através do meu marido. Habla a través de mi Fala marido. através de minha esposa. Habla a través de mi Fala esposa. através dos meus filhos. Habla a través de Fala mis hijos. através dos irmãos. Habla a través de los Fala hermanos. através do mundo. Habla a través del mundo. Fala, Senhor. Habla, Señor. Teu servo ouve. Tu siervo oye. Essa foi a oração de Samuel. Esa fue la oración de Samuel. Se não tivermos essa oração, Si no tenemos esa oración, a cruz não está trabalhando em nós. la cruz no está trabajando en nosotros. Então a cruz trabalha em nós pela palavra e pela providência, ou pelas circunstâncias. Entonces la cruz trabaja en nosotros por la palabra y por las circunstancias. Então, vamos concluindo essa sessão. Entonces vamos concluyendo esta sección. Continuamos aqui em João 12. Continuamos aquí en Juan O 12. verso 24, então, é o segredo da comunhão. El verso 24 entonces es el secreto de la comunión. Se não morrer, fica só. Si no muere, queda solo. Mas se morrer, produz muito fruto. Pero si muere, produce mucho fruto. Agora o verso 25. Ahora, verso 25. É o caminho da comunhão. Es el camino de la comunión. Quem ama a sua vida, perde-a. El que ama su vida la pierde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esse é o caminho da comunhão.
Ese es el camino de la comunión. Então o segredo da comunhão é esse trabalhar da cruz em nós. Entonces el secreto de la comunión es ese trabajar de la cruz en nosotros. Pela palavra e pelas Por circunstâncias. la palabra y por las circunstancias. Agora, qual é o caminho da comunhão? Ahora, ¿cuál es el camino de la comunión? Quem ama a sua vida, perde-a. Quien ama su vida la E pierde. que vida é essa descrita aqui nesse texto? ¿Y qué vida es esa que describe aquí este texto? Consulte o termo na língua original. Consulta el término en la lengua E original você vai ver que é psique. y vas a ver que es psique. Quem perde a sua... Quem ama a sua psique, perdê-la. Quien ama su psique la perderá. E o que é essa amar sua psique? ¿Y qué es amar su psique? Amar sua vida puramente natural. Amar su vida puramente natural. A perderá. La perderá. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, Pero aquel que odia su vida en este mundo preservá-la-á para a vida eterna. la preservará para vida eterna. O Senhor está nos ensinando, irmãos, uma grande lição. El Señor nos está enseñando una gran lección. Vamos colocar em palavras mais simples. Lo vamos a poner en palabras más Nosso simples. Senhor está dizendo Nuestro Señor está que o diciendo caminho da comunhão el camino de la é comunión não andarmos atrás de nossos interesses. es no ir detrás de nuestros Aquilo intereses. que me agrada, Aquello que me agrada, aquilo que me traz o máximo de prazer, aquello que me trae el máximo de aquilo placer, que eu quero, aquello que yo aquilo quiero, que mexe com meus sentimentos e minhas emoções, aquello que va con mis sentimientos y mis emociones, aquilo que satisfaz minha vontade. aquello que satisface mi voluntad. Eu e eu. Yo y yo. Quem ama sua vida, perde-a. Quien ama su vida la pierde. Então, finalmente, o verso 26. Y finalmente el versículo 26. Então, no verso 24, o segredo da comunhão. El verso 24 entonces es el secreto de la No comunión. verso 25, o caminho da comunhão. El verso 25 el camino de la comunión. E no verso 26, o alvo da comunhão. Y en el verso 26 la meta de la comunión. Veja qual é a meta da comunhão. Mira cuál es la meta de la comunión. Se alguém me serve, siga-me. Si alguien me sirve, sígame. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Irmãos, essa expressão onde eu estou aparece aqui em João várias vezes. Hermanos, esa expresión donde yo estoy aparece varias veces aquí en Juan. E ela pareceu muito misteriosa para os discípulos. Y ella pareció muy misteriosa para sus discípulos. Você quer ver o exemplo? ¿Quieres ver un ejemplo? Veja João 7,34. Mira Juan 7:34. João 7,34. Juan 7:34. A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Então os discípulos ficaram perplexos. Todos los discípulos se quedaron perplejos. Onde eu estou? ¿Dónde yo estoy? O Senhor estava diante El deles. Señor estaba delante de ellos. Onde eu estou, vocês não podem ir? ¿Dónde yo estoy, vosotros no podéis ir? Alguns dos discípulos poderiam dizer assim: Alguno de los discípulos podría decir así: Mestre, será que a tua mente está já um tanto confusa? Ponente, maestro, ¿será que tu mente está ya un poco confusa? Tu estás aqui conosco. Tú estás aquí con nosotros. Então eles ficaram perplexos. Entonces se quedaron perplejos. Olha o verso 36. Mira el versículo 36. O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, não me achareis. E também onde eu estou, vós não podeis ir? ¿Qué significa esta palabra que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y no podréis ir a donde yo estoy? Onde eu estou. Donde yo estoy. E ele repete isso nesse capítulo 12, verso 26. Y repite el Señor eso en este capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me. Si alguien me sirve, sígame. E onde eu estou, Y donde yo estoy, não é onde eu estarei. no es donde yo estaré. Preste atenção. Presta atención. Não está se referindo ao céu, No está refiriéndose al cielo, onde eu estarei. donde yo estaré. E também não é onde eu estive. Y tampoco es donde yo estuve. Não é futuro e nem é passado. No es futuro ni pasado. É presente. Es presente. Onde eu estou, Donde yo estoy, vocês não podem ir. vosotros no podéis ir. Então eles ficaram muito Entonces perplexos. se quedaron muy Que perplejos. lugar é esse que o Senhor está? ¿Qué lugar es ese donde el Señor está? Que nós não podemos ir. Que nosotros no podemos ir. Veja no capítulo 14 de João, Mira el capítulo 14 de Juan, verso 3. verso 3. Quando eu for e vos preparar lugar, Y si voy y os preparo lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. vendré otra vez y os tomaré conmigo, Para que onde eu estou, para que donde yo estoy, não é onde eu estarei, no es donde yo estaré, é onde eu estou, es donde yo estoy, estejais vós também. vosotros también estéis. Veja João 17, Mira Juan 17, verso 24. verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, Padre, quiero que donde yo estoy,
estejam também comigo os que me deste, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vejam a minha glória. para que vean mi gloria. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Você viu quantas vezes a expressão onde eu estou? ¿Tú has visto cuántas veces la expresión donde yo estoy? Fisicamente falando, o Senhor estava diante dos seus discípulos. Físicamente hablando, el Señor estaba delante de sus discípulos. Mas ele não está falando de uma posição física e geográfica. Pero Él no está hablando de una posición física y geográfica. Ele está falando de uma posição espiritual. Él está hablando de una posición espiritual. Como nós sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Olhe João 1,18. Mira Juan 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. Nadie jamás vio a Dios. O Deus unigênito que está no seio do Pai. El Dios unigénito que está en el seno del Padre. João 1,18. Juan 1:18. Aqui está a resposta para todos estes onde eu estou. Aquí está la respuesta para todos estos donde yo estoy. Onde ele está? ¿Dónde está Él? O Filho eterno está no seio do Pai eterno. El Hijo eterno está en el seno del Padre eterno. Como isso se chama? ¿Cómo se llama eso? A comunhão do Deus Trino. La comunión del Dios O Trino. Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito eterno. El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu eterno. É aí que ele está. Es ahí donde Él está. É aí que ele sempre esteve. Es ahí donde siempre estuvo. Ele apenas perdeu esse lugar uma vez. Él solo perdió ese lugar una vez. Deus meu, Dios mío, por que me abandonaste? ¿por qué me has E abandonado? por que isso aconteceu? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque o Filho de Deus Porque el Hijo de Dios estava tratando com a nossa alienação, estaba tratando con nuestra alienación o pecado. o pecado. Ele se fez pecado por nós. Él se hizo pecado por nosotros. Então, a sua posição junto ao Pai, Entonces su posición junto al Padre, no seio do Pai, en el seno del é Padre, a nossa porção. es nuestra porción. Para que o Verbo se fez carne? ¿Para qué se hizo carne el Para que Verbo? nós fôssemos introduzidos no seio do Pai. Para que nosotros fuéramos introducidos en el seno del Padre. E nosso Senhor chamou isso de onde eu estou. Y el Señor llamó a eso donde yo estoy. Que posição maravilhosa, amados irmãos. Qué posición maravillosa. É para aí que nós fomos chamados. Es ahí a donde somos Então llamados. esse é o alvo da comunhão. Entonces, esa es la meta de la comunión. João 12:26. Juan 12:26. Se alguém me ama, siga-me, Si alguien me ama, sígame. e onde eu estou, Y donde yo estoy, estará também o meu servo. estará también mi siervo. O alvo da comunhão La meta de la comunión. é estarmos onde Ele está, Estar donde Él está, no seio do Pai. en el seno del Padre. Agora vamos concluir. Vamos a terminar. Na verdade, nós vamos fazer um preâmbulo aqui para a próxima sessão. En realidad vamos a hacer ahora un preámbulo para la próxima sección. E aí podemos concluir já essa aqui. Y ahí podemos terminar esto aquí. Há dois tipos de comunhão que eu gostaria de destacar. Hay dos tipos de comunión que me gustaría destacar. E nós vamos fazer isso na próxima sessão. Y eso vamos a verlo en la próxima sección. Mas eu já vou fazer um preâmbulo aqui. Pero voy a hacer un preámbulo aquí. A comunhão no mediador La comunión en el mediador e a comunhão sob a palavra. y la comunión bajo la palabra. Comunhão no mediador Comunión en el mediador e comunhão debaixo da palavra. y comunión debajo de la palabra. Para isso nós fomos chamados. Para eso fuimos llamados. Essa é a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Esa es la comunión de su Hijo Então vamos Jesucristo. buscar entender na próxima sessão. Entonces vamos a buscar entender en la próxima O sección que é comunhão no mediador qué es la comunión en el mediador e o que é a comunhão sob a palavra. y qué es la comunión bajo la palabra. Nós não podemos ter comunhão de outra maneira. Nosotros no podemos tener comunión de otra manera. Essa é a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Esa es la comunión de su Hijo Jesucristo. Então vamos concluir aqui essa sessão. Entonces vamos a terminar aquí esta sección. Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Na Señor. próxima sessão abordamos esses dois aspectos. Y en la próxima sección abordamos estos dos aspectos. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, muito obrigado por ter nos chamado a essa comunhão. muy agradecidos por habernos llamado a esta comunión. Obrigado pela obra redentora do Filho. Agradecidos por la obra redentora del Hijo. E obrigado pela obra santificadora do Espírito Santo. Y agradecidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. Te damos graças pelo Calvário. Te damos gracias por el Calvario. E te damos graças pelo Pentecostes. Y te damos gracias por Pentecostés. Muito obrigado porque fomos adotados como filhos. Muy agradecido porque fuimos adoptados como hijos. Nos ensina o caminho da comunhão. Enséñanos el camino de la comunión.
Nos ensina o segredo da comunhão. Enséñanos el secreto de la comunión. E nos introduz no alvo da comunhão. E introdúcenos en la meta de la comunión. Entregamos ao Senhor as tuas palavras. Entregamos al Señor tus palabras. Ajuda-nos a misturá-las com fé, Ayúdanos a mezclarlas con fe, para que produzamos muito fruto, para que produzcamos mucho fruto, para o louvor da glória da tua graça. para alabanza de la gloria de tu gracia. Em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Amém.